Oi gente, meu nome é Patrícia, eu sou advogada, tenho um canal no TikTok, Patri Ferraz. Falo algumas coisas de direito e comecei a contar sobre casos criminais também, que é uma coisa que eu gosto bastante. Esse é meu primeiro vídeo pro YouTube, então me perdoem qualquer erro, qualquer falha, eu tô aprendendo ainda. Eu tô tentando errar o mínimo possível, porque eu não sei editar, tô aprendendo. Não tenho vinheta ainda, tenho que fazer, mas é com o tempo, gente, por favor. Se der certo, eu vou acrescentando, tá? Hoje eu vou falar sobre um casal de adolescentes que eles eram apaixonados e eles cometeram 11 assassinatos. Um em dezembro de 1957 e mais 10 em janeiro de 1958, intervalos de cerca de 3 dias. Em dezembro de 1957, o corpo de um homem foi encontrado na beira de uma estrada e foi encontrado por um detetive particular, mais um rapaz que estava com ele. Eles chamaram a polícia e junto com esse corpo tinha uma carteira aonde eles conseguiram identificar a vítima, que era o Robert Cobalt, né? E ele estava na estrada, próximo a uma vala ali, e esse detetive e esse rapaz que estavam com ele foram levados à delegacia no primeiro momento como suspeitos, mas após o depoimento eles foram descartados e esse crime ficou em aberto. Esse Robert, ele era funcionário de um posto de gasolina e o gerente disse que sentiu falta de um valor de cerca de $100 da caixa registradora e frisou que tinha $10 em moedas. E passou, quando foi um mês depois, em janeiro de 58, dois jovens foram à casa de uma moça da região que era cunhada de um deles. Na porta estava dizendo: não se aproximem, estamos com muita gripe. E só que no quintal eles sentiram um cheiro muito forte de decomposição e tinha um banheiro na área externa e eles foram checar esse banheiro e descobriram o corpo de uma criança de cerca de 2 a 3 anos. Essa criança tinha, eles ficaram extremamente chocados e chamaram a polícia. E quando a polícia chegou, a polícia encontrou o corpo de uma mulher em uma das fossas sépticas na propriedade e o corpo de um homem no galinheiro. Então descobriu-se que era de Belta Emília Fugate. E eles tinham uma filha, a Karen, que esses rapazes foram procurar. Ela não estava em casa, eles não a encontraram e um dos rapazes disse que ela era namorada do irmão dele. E a polícia ficou um pouco intrigada porque esse rapaz, o Charles, ele era um tanto como tinha uma má fama na cidade, era um tanto quanto encrenqueiro. E aí os policiais perguntaram para ele se ele achava que o irmão dele seria capaz de cometer aquilo, e ele disse que sim, que o irmão dele seria capaz, sim. Então naquele momento eles não sabiam se a Carol ela era uma vítima ou se ela era uma suspeita. Então eles deram um alerta do carro do Charles e disseram que tinha uma moça. Quem era o Charles? O Charles, o nome dele é bem Starkweather. Ele tinha 19 anos e é dito que não tem muito sobre o passado dele, mas é dito que ele teve uma infância bem conturbada e ele tinha uma raiva do mundo, assim, uma raiva. Ele caçava briga, ele caçava confusão. E ele era coletor de lixo. Ele trabalhava como coletor de lixo. E ele se metia em muitas brigas. Ele
ele era tido como o bad boy da cidade. Já a Carrie Ann, ela era uma adolescente de 14 anos e ela é dito pelas amigas que ela era uma menina bem tímida, retraída, e havia cerca de 1 ano que ela estava namorando com o Charles. Então essa é mais ou menos a biografia dos dois. Passou uns dias, a Carrie Ann já estava desaparecida, já tinha 2 dias, né, que os peritos fizeram ali, o legista fez ali, foi que os corpos deviam estar 2 dias mortos, então ela devia estar desaparecida 2 dias, foi feito o alerta, foi emitido o alerta, e foi respondido que encontraram o carro do Charles em uma propriedade rural, ali tudo basicamente é rural, e aí, ali no Nebraska, né, e aí os policiais chegaram lá, chegando lá, o Charles e a Carrie não estavam mais lá, mas eles encontraram o corpo do dono dessa propriedade lá no local e descobriram que 2 jovens da cidade também estavam desaparecidos, e eles encontraram esses 2 jovens. A moça tinha diversas facadas nas genitálias e o rapaz também com vários tiros. E aí já estamos no 7 assassinatos, né? Passou mais um tempinho, mais 3 corpos foram descobertos em outra fazenda. Os corpos de 2 mulheres estavam amarrados, esfaqueados, e o corpo de um homem com vários tiros. Esse homem foi o homem e a esposa e a sua empregada, né, foram mortos na casa do casal, nessa fazenda do casal, e o carro deles foi roubado, foi deixado o carro do Charles e levado o carro deles. Nesse meio tempo, tinha um policial fazendo uma ronda e ele viu que 2 homens estavam brigando, tentando um tirar uma arma da mão do outro. E aí ele parou o carro, desceu para ver o que estava acontecendo. Foi quando uma moça gritou, falou: olha, aquele é o Charles Stark. Ele me sequestrou e eu presenciei ele matando 10 pessoas. Esse policial colocou essa moça no carro e foi até os homens, mas o Charles largou o homem, entrou no carro e fugiu. Nisso o policial viu que tinha um outro carro, tinha um homem morto, né, no banco do motorista, morto. E aí ele deu alerta, o policial deu alerta, e um xerife de uma cidade próxima viu o carro do Charles passando e começou uma perseguição. Ele efetuou disparos, e até que um disparo pegou no para-brisa e o Charles parou. Ele desceu se arrumando e reclamando: porque você me sujou, olha só o que você fez, você me sujou e tudo. Mas ele não teve como eu posso dizer, ele não apresentou resistência, ele simplesmente foi preso e pronto. Em depoimento, ele confessou os assassinatos, porém, ao ser questionado sobre aquela moça que foi encontrada com o namorado, que tinha sido esfaqueada nas partes íntimas, ele disse que não esfaqueou ela. E as 2 mulheres, que foi a esposa e a empregada, encontrada na casa com o marido, ele disse que ele não tinha matado essas mulheres, que ele deixou elas vivas, que elas estavam presas e não tinham matado. Mas ele tirou a Carrie Ann, falou que ela não tinha culpa de nada, que ele tinha feito tudo sozinho. E aí ele foi julgado, foi condenado à pena capital por esses 11 homicídios. Só que quando ele foi para a prisão, ele se regenerou, vamos dizer assim. Ele aceitou Jesus e se tornou um cristão assim ferrenho. E ele decidiu testemunhar contra a Carrie Ann, porque ela se dizia inocente, né? Ela dizia que ela tinha sido sequestrada, que ela não sabia que os pais tinham morrido e que ela era uma vítima também.
E ele foi depor contra ela. Ele falou que ela sabia de tudo, inclusive por ciúme ela esfaqueou aquela moça na genitália e ela quem matou as duas mulheres, que não foi ele, que foi ela que matou, que ela concordava com tudo, que ela gostava, tanto que ela viu a família dela ser morta e ela ficou assistindo televisão, então ela gostava daquilo, era uma perversão dela. E ela foi condenada à prisão perpétua. O Charles, ele foi executado na cadeira elétrica em 25 de junho de 1959 e a Carrie Ann passou 18 anos presa até ser colocada em liberdade condicional. Ela continuou afirmando que ela era inocente e trocou de nome e foi viver sua vida. Agora sim, é bem chocante, né? Uma adolescente de 14 anos. Hoje a gente tá vendo aí, né, adolescentes de 14 anos matando pai, mãe, irmão, jogando dentro da cisterna, né? Mas lá é condenado como adulto, pelo menos ela ficou 18 anos, né? Aqui vai ficar nem 3 anos, então é um pouco chocante isso. Mas ver como são as coisas, né? Mataram 11 pessoas em um mês, assim, e 10 pessoas em 3 dias. É uma coisa muito chocante que eu fico pensando como é que a humanidade, né? Como é que o ser humano consegue ser tão ruim? O ser humano é um bicho bem ruim, né? Mas é isso aí, gente. Deixa aí nos comentários qual caso vocês querem ver, que eu trago pra vocês. E se gostaram, se acha que deve melhorar, com muito respeito à educação, porque eu não levo desaforo, tá? Venha com comentário desaforado, vai ouvir graça, porque eu sou dessa, já vou logo avisando. Então não venha com comentário desaforado, tem educação. E é isso.